Olá e bem-vinda, bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar no material de estudo bem especial. É o artigo da revista A Sentinela, que serve de base para a reunião do fim de semana das Testemunhas de Jeová. E o tema é pesado, mas muito necessário: o livro de Jó e a questão do sofrimento. É um tema que não envelhece, né? Um livro com milênios de idade, mas que toca na pergunta que talvez todo ser humano já se fez. Por que a gente sofre? E a ideia aqui é extrair os pontos que a Sentinela destaca para nos ajudar a entender isso melhor. Exato. É usar essa análise para chegar na reunião com a mente mais clara. E o estudo já começa com uma pergunta bem direta, que está nos parágrafos 1 e 2. Por que vale a pena ler o livro de Jó? Parece uma pergunta básica, mas a resposta já dá o tom de tudo. A Sentinela aponta alguns motivos bem fortes. Primeiro, a qualidade do livro em si. Uma obra-prima literária, né? Exato. Um estudioso citado ali chega a chamar de gênio da literatura. A tradição diz que foi Moisés quem escreveu, mas, claro, do ponto de vista da fé, o autor é Jeová, Deus. E além da beleza, tem a importância teológica. Essa parte é fascinante. O estudo diz que o livro ajuda a esclarecer a questão da santificação do nome de Jeová. Que, em outras palavras, é sobre defender a reputação de Deus, né? Mostrar que as acusações que Satanás fez são falsas. E nesse processo, a gente vê as qualidades de Deus: amor, justiça, sabedoria. E poder, especialmente poder. Sim. Sabe um detalhe que a Sentinela destaca e que eu acho incrível? O termo todo-poderoso aparece 31 vezes em Jó. É muito. É mais do que em todos os outros livros da Bíblia juntos. Quer dizer, no meio de uma história sobre sofrimento e aparente impotência, a ênfase no poder de Deus é gigante. É um contraponto constante, né? E claro, o artigo aponta que o livro responde à grande pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Esse é o coração da questão. Então o parágrafo 3 vai um pouco mais fundo e pergunta: o que mais podemos aprender com o livro de Jó? Aqui, a Sentinela usa uma analogia que eu acho muito boa: a de estar no alto de uma montanha. Ah, sim. O livro de Jó nos dá essa visão de cima, o ponto de vista de Deus sobre os nossos problemas. Ajuda a gente a sair do nosso vale de dor imediata e enxergar o quadro completo. Ver que tem algo maior acontecendo. Gosta dessa imagem. E o estudo vai seguir essa linha, né? Como a história ajudou os israelitas, como nos ajuda hoje. E o que eu acho mais legal, como a gente pode usar essa história para ajudar outras pessoas. Um roteiro bem prático. Então, vamos para a história. O parágrafo 4 começa com uma pergunta que dá um contexto histórico. Como Jó mostrou que era bem diferente dos israelitas no Egito. Essa contextualização é ótima, porque enquanto os israelitas estavam lá escravizados no Egito e começando a se desviar para a idolatria... No outro lado do mapa, em Uz, que ficava ali provavelmente na Arábia, tinha esse homem, Jó, servindo a Jeová com uma fidelidade impressionante. Além de tudo, era riquíssimo, respeitado, o maior de todos os orientais. Dá para imaginar o quanto isso incomodava Satanás, né? Certeza. Um homem tão influente sendo um exemplo de fidelidade. E isso nos joga direto no centro da questão levantada no parágrafo 5. Por que Jeová permitiu que Jó sofresse? É aqui que o drama cósmico começa. Exato. A sentinela nos leva para aquela cena no céu. Satanás chega diante de Deus e, basicamente, acusa Jó. Ele diz: claro que ele te serve. Você protege ele. Tira tudo que ele tem e ele vai te amaldiçoar na sua cara. Essa acusação é crucial, né? Não é universal. Satanás está dizendo que nenhum humano serve a Deus por amor, só por interesse. E, por tabela, está questionando a própria soberania de Deus. A pergunta é: alguém te ama pelo que você é ou só pelo que você dá? Uma questão de integridade que precisava de resposta. E aí Jeová permite o teste. E que teste? Brutal. Brutal, devastador. Em um dia, ele perde tudo. Rebanhos, servos e, o pior de tudo, os 10 filhos. E não para por aí. Satanás ainda o atinge com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Mas a reação de Jó é a resposta. Mesmo com essa dor inimaginável,
Ele se prostra e diz: Jeová deu, Jeová tirou. Continue a ser louvado o nome de Jeová. Ele prova que Satanás é um mentiroso, e o final da história é a confirmação de tudo isso. Deus restaura a saúde, dá o dobro das riquezas, mais 10 filhos, e ele vive mais 140 anos. A recompensa pela perseverança foi imensa. Uma história completa, com um fim redentor. E isso teve um impacto enorme, como pergunta o parágrafo 6. Como a história de Jó pode ter ajudado os israelitas? Fácil de imaginar, né? Para aquele povo que sofreu séculos de escravidão e depois 40 anos no deserto, essa história deve ter sido um alívio. Exatamente. Primeiro, ensinou a eles a verdadeira fonte do sofrimento. Não é Deus, é Satanás. Segundo, mostrou que Deus permite o sofrimento por um tempo, por motivos importantes. E terceiro, Que a fidelidade é notada, valorizada e, no final, muito recompensada. Isso. E para nós, hoje, os parágrafos 7 e 8 trazem a questão para o nosso tempo. Como o livro de Jó pode ajudar os que estão sofrendo. E a Sentinela usa uma experiência moderna para ilustrar isso. sim, a história da Hazel, de Ruanda. A vida dela foi uma sequência de traumas. Pais divorciados, padrasto violento, abuso. Ela chegou num ponto em que culpava Deus por tudo e se afastou. É uma reação muito humana. Quando a dor é demais, a gente procura um culpado. Mas é aí que a clareza do livro de Jó faz a diferença. O estudo destaca 3 pontos. Primeiro, não é Deus quem causa o nosso sofrimento, é Satanás. Isso já muda tudo. O segundo ponto, sofrimento não é castigo de Deus. A Bíblia diz que o tempo e o imprevisto acontecem com todo mundo. Coisas ruins acontecem. E o terceiro, que para mim é o mais forte, quando a gente é fiel apesar de tudo, a gente está defendendo a reputação de Jeová. Nossa perseverança tem um propósito cósmico. É incrível como isso transformou a Hazel. A Sentinela conta que, quando ela aprendeu isso, orou e disse para Deus: Eu achava que te conhecia, mas não conhecia. Ela passou a ver Deus como um pai amoroso, não um carrasco. Mostra o poder prático dessa verdade. Totalmente. Mas entender o porquê é uma parte. A outra, talvez mais difícil, é como aguentar. E a próxima sessão do estudo foca nisso, na perseverança. O parágrafo 9 começa descrevendo o sofrimento de Jó. A imagem é forte. Ele sentado em cinzas, coberto de feridas, se raspando com um caco de cerâmica. É o retrato do desespero. Mas a Sentinela faz uma distinção importante. Ele não estava só sobrevivendo. Ele estava perseverando. Tem uma força ativa nisso. E de onde vinha essa força? O parágrafo 10 investiga isso com a pergunta: o que mostra que Jó se sentia à vontade para falar com Jeová sobre seus sentimentos? A resposta é a amizade dele com Deus. E o fascinante não é só que ele perseverou, mas como ele fez isso. Não foi em silêncio, tipo um herói de filme. Ele gritou, ele questionou. Ele debateu com Deus. Exato. Chegou a dizer coisas que ele mesmo admitiu depois que foram palavras impensadas. E essa honestidade brutal, essa transparência, é a maior prova da profundidade da relação deles. A lição não é sofra calado, é leve seu sofrimento, por mais feio que seja, para Deus. A amizade deles aguentou essa honestidade. É uma perspectiva libertadora. E como Deus respondeu essa angústia toda? É a pergunta do parágrafo 11. Como Jeová respondeu a Jó? A resposta de Deus é uma das partes mais geniais do livro. Ele não chega com uma apresentação de slides explicando os motivos e também não briga com Jó pelas palavras duras. Em vez disso, ele faz Jó olhar para a criação, para o Behemoth, para o Leviatã. Isso. Pode parecer um desvio do assunto, mas não é. Jeová não deu uma resposta intelectual, mas uma experiência relacional. Ele basicamente disse a Jó: você não entende todos os meus caminhos, mas pode confiar no meu caráter. Olha a minha criação. Eu sou sábio, sou poderoso e tô no controle. Entendi. Não é sobre entender a equação, é sobre confiar no matemático. E funcionou. Jó humildemente admite:
Falei do que eu não entendia. Essa lição foi vital. O parágrafo 12 conecta isso com os israelitas, líderes como Moisés, que também levaram suas frustrações a Deus. A história de Jó ensinava a ser aberto com Deus, mas também humilde para aceitar a correção. E para nós, o parágrafo 13. Como a história de Jó pode nos ajudar a perseverar? A vida hoje é cheia de desafios, né? Doença, problema de família, ansiedade. A lição é que a gente pode levar tudo isso para Jeová em oração, sem filtro, e Ele ouve, não nos julga. Ele dá a força para a gente perseverar. E assim como Jó, precisamos ser humildes para aceitar conselhos, seja da Bíblia, da organização ou de um amigo maduro na fé. Exatamente. E o estudo termina de forma bem prática. O parágrafo 14 fala da abordagem mais tradicional na pregação. Na pregação, como podemos explicar por que sofremos? É a explicação que a gente conhece, né? Começar no Éden, a rebelião, o pecado e apresentar a esperança da solução de Deus. É uma explicação lógica, completa. Sim, e muito eficaz. Mas o parágrafo 15 oferece uma alternativa talvez mais empática. Como podemos usar o livro de Jó para ajudar uma pessoa a entender por que sofremos? E essa abordagem é fantástica. Em vez de começar com teologia, começa com validação. Reconhecer que a pergunta da pessoa é válida e que até um homem justo como Jó teve as mesmas dúvidas. Isso cria uma conexão imediata. A pessoa pensa, ufa, não sou o único. A partir daí a gente conta a história. O diabo foi o causador, não Deus. Deus permitiu o teste para provar algo importante. E, no fim, recompensou a fidelidade de Jó. É uma narrativa muito mais consoladora. O poder disso fica claro no exemplo do parágrafo 16. A história do Mário. É de arrepiar. Totalmente. A Sentinela diz que em 2021 ele estava literalmente escrevendo uma carta de suicídio. Sentindo-se abandonado por Deus. E aí o telefone tocou. Era uma testemunha de Jeová. Imagina. Na conversa seguinte, a irmã falou com ele sobre Jó. Sobre como Jó também se sentiu abandonado, mas Deus nunca o deixou de verdade. Mário leu o livro todo, aceitou um estudo e encontrou a felicidade. É um testemunho impressionante do poder que essa história antiga ainda tem hoje. Sem dúvida. E para fechar, o parágrafo 17 deixa uma pergunta para nossa reflexão. Por que você fica feliz por Jeová ter incluído o livro de Jó na Bíblia? Acho que a resposta ficou clara, né? O livro nos dá um consolo imenso, garante que Deus não faz o que é mal, ele nos dá uma estrutura para entender o sofrimento, nos ensina a perseverar e ainda nos equipa para ajudar outros. Uma análise muito rica que a Sentinela proporcionou e, sabe, o estudo deixa uma ponta solta. O próximo artigo, diz a Sentinela, vai falar sobre como Jó nos ajuda a dar conselhos. Isso me faz pensar, depois de ver o fracasso total dos amigos de Jó... Assim, os consoladores dele. Exato! Que princípios a gente pode aprender do exemplo do próprio Jeová sobre como, de fato, aconselhar e confortar alguém que está no fundo do poço. É um excelente ponto para a gente meditar. Uma ótima preparação para a próxima análise. Com isso, a gente encerra a nossa conversa, esperando que tenha ajudado na preparação para a reunião